Olá, meu amigo e minha amiga, preste bastante atenção que hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para você, para que você venha ser livre de todo mal. Tem muitas pessoas que estão me questionando, que estão me vendo agora e estão dizendo assim: apóstolo, por que eu vivo assim? Existe Deus? Não ligue para o som não que está passando aí na rua, porque estou fazendo o vídeo aqui de casa. Mas preste atenção no que a Bíblia diz. Preste atenção no que Deus diz. É muito forte. O mundo espiritual não quer que você saiba disso. Olha o que diz aqui. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento. Fundamento, algo que já existe. Você não faz uma casa sem ter um fundamento, sem ter uma raiz, sem ter uma segurança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Convicção de fato que não se vê. Isso é fé. No mundo espiritual o fundamento já está lá. E você manifesta a sua fé, você manifesta, você crê, você acredita. Por isso a razão de você estar no Espírito, ser guiado por Deus. Você sabe que quando Deus fez o homem, Ele fez o homem corpo, alma e espírito. Corpo é o pó, é nada. O pó é nada. Então, o corpo humano é o pó, ele vai ficar aqui. O corpo que você dá tanto valor para as coisas. Então, vai ficar aqui. A alma é o sentimento, é a vontade, é a emoção. E o espírito é a razão. Tem muita gente que lê a Bíblia e quando fala espírito, pensa que é o Espírito de Deus, mas às vezes ele está falando do espírito do homem, a razão do homem. Você está me entendendo, me compreendendo, sim ou não? Então preste atenção. É como se Deus, é como nós pais, você que é pai, você que é mãe, você é a razão. Você diz para o seu filho, para a sua filha: não anda com fulano, não fuma droga, não bebe. É ou não é? Você quer o melhor para o seu filho, porque você é razão. Mas o seu filho é emoção. Ele não ouve, ele não obedece, faz o que quer, faz o que pensa. E quebra a cara, e chora. O que o pai pode fazer? Nada. Se o filho não quer ouvir. Assim é Deus. Por isso que há muitas pessoas sofrendo, porque estão agindo na emoção. Não estou agindo na razão, na palavra, na fé inteligente. Presta atenção que Deus fez esse espírito para esse espírito guiar a emoção nas coisas de Deus, não nas coisas do mundo. Está entendendo, sim ou não? E Deus fez o homem no princípio com o poder da escolha. Lá no livro de Gênesis está escrito o seguinte, no livro de Gênesis. Está escrito que Deus disse para Adão: olha, Adão, de toda árvore tu pode comer, mas da árvore do fruto do bem e do mal, do fruto das escolhas do bem e do mal, tu não pode comer, porque se tu comer, certamente tu vai morrer. E morreu. Então, desde o princípio, Deus deu o poder da escolha para o homem. Hoje o homem pode escolher andar com Deus, andar no mundo. Pode escolher a salvação, escolher o inferno. Pode escolher fazer o bem, fazer o mal. Pode escolher ajudar, ser ruim ou ruim. Então veja que Deus fez o homem na razão, fez o homem com poder de escolha. Mas o que aconteceu? O homem se perdeu. O homem
totalmente se perdeu. E aí Deus olhou para a terra, olhou para o homem e colocou em essência no homem uma essência chamada fé. Jesus disse que o reino do céu era chegado na terra, era chegado para os homens. Isaías está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar, para levar a palavra, para anunciar, para curar, para libertar, tal. Então, Deus enviou Jesus para despertar o homem e para dar poder sobrenatural, poder do reino do céu, poder de maravilhas. E a gente vai ler aqui rapidamente uma dessas maravilhas, o que Jesus disse: o Filho de Deus despertando o homem. Ele diz aqui no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18, eu vou ler bem rapidão, está escrito assim, ó: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Mateus, ele descreve que Jesus teve fome, que é para você, fariseu, você hipócrita, dizer que Jesus fez isso porque ele era Deus. Não, ele estava como homem. O apóstolo Tiago diz, o apóstolo Pedro afirma que ele ia sendo sujeito homem, fez cair fogo do céu, também ele estava como homem. Então Jesus também estava como homem, não como o Senhor. Ele teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, ele viu uma figueira, aproximou-se dela, e não tendo achado fruto senão folha, disse: nunca mais nasça fruto de ti, seca, é forte. Os discípulos estavam com Jesus, os discípulos viram esse momento, e aí a Bíblia continua dizendo assim: e a figueira secou imediatamente. Jesus, com fome, foi a uma figueira, a figueira não tinha fruto, e Jesus amaldiçoou, ele disse: olha, seca-te, morra, é forte. E imediatamente a Bíblia diz que aquilo secou. O que fez aquilo secar? Por que aquilo secou? Que poder é esse que pode matar uma figueira? Que poder é esse que pode remover uma cegueira? Que poder é esse que pode mover a montanha? É isso que eu quero te despertar, poxa. É isso que eu quero falar hoje, que Deus, quando te fez, Ele fez você para tomar decisões do bem e do mal. Mas agora Deus está te dando poder de filho, poder de operar milagres. Porque o próprio Jesus agora vai ensinar, não para os discípulos, mas para todos que acreditam na sua palavra. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele disse aqui, ó: vendo isso, os discípulos admiravam-se e exclamavam: como secou depressa a figueira? Eles ficaram admirados. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, quer dizer, é verdade o que eu estou dizendo. Se você que está me vendo e me ouvindo entender o que eu estou falando, se você tiver fé, você vai mover, você vai fazer, você vai operar, porque isso aqui é para todos que creem no ensinamento de Jesus. Ele disse aqui: se tiver de fé e não duvidarde, a fé é o contrário da dúvida. Se tiver de fé e não duvidarde, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disser: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Presta atenção, Jesus está afirmando: se eu crer, se eu acreditar, eu faço coisas sobrenaturais.
A figueira não é nada. Agora um monte, uma montanha, que nada pode fazer ela se mover, a não ser a fé. Presta atenção no que Deus está te ensinando hoje. Você que tem um negócio próprio, você que quer um trabalho, você que quer sua libertação, você que está me ouvindo, que está me vendo, que está se questionando, que está aí com um monte de ai, dizendo por que eu vivo assim, é porque você ainda não manifestou essa fé. Porque uma coisa eu garanto, o Senhor Jesus disse: se tiver de fé. Então, se tu crer, se tu acreditar, vai dar certo. Já deu certo. Tu vai mover, tu vai arrancar essa doença da tua casa, tu vai arrancar esse espírito de sofrimento da tua vida emocionalmente, tu vai arrancar essa miséria daí, tu vai arrancar os demônios que perseguem à noite, que não deixam tu dormir. Mas tu tem que crer, tem que acreditar. Se tiver de fé, tu vai fazer operações de maravilha, de milagre. Jesus está ensinando, poxa. Ele diz aqui, ó: e tudo quanto pedires em oração, em comunhão, você vai receber. Tem gente que vai falar com Deus e não crê nem que Deus vai receber a oração. E não vai mesmo não. Porque Deus recebe a oração que a pessoa crê, a pessoa acredita. Jesus não disse se tu tiver caridade. Jesus não disse se tu tiver emoção. Jesus não disse se tu tiver amor. Não. Tudo isso faz parte. Mas ele disse, para operar milagres, ele disse: se tiver de fé, fé de fazer coisas grandes, tu farás. Eu creio, querido, que Deus está falando com você hoje. Eu creio que Deus está me dizendo aqui que tem gente que já ouviu a voz do diabo dizendo que é o fim do negócio. Tem gente que já ouviu a voz do diabo dizendo que essa morte, que essa doença é para a morte, é para levar, dizendo que essa falência vai ficar. Tem gente que já ouviu a voz do diabo aí, meu Deus, é muito forte, dizendo que nunca vai se libertar. Eu quero te dizer nessa manhã de sábado, como profeta que Deus está me levantando aqui, tem gente que está precisando de ouvir isso. Não vai ser o teu fim, não vai ser a tua morte, não vai ser a tua falência, não vai ser, porque hoje o Espírito Santo manda te dizer: ergue essa tua fé que tu tem aí, acredita. Apóstolo, está doendo, apóstolo, eu estou quase morrendo, apóstolo, espiritualmente eu não estou quase acreditando. Ei, para, Deus manda te falar. Se tu crer, tu vai fazer maravilhas. Deus está abrindo uma porta para você agora, se você crer. Preste atenção, Deus no princípio lhe deu só o poder da escolha, do bem e do mal. Agora Deus está lhe dando o poder de fazer maravilhas, de matar figueira, de dar vida à figueira, de mover montanhas. Imagina o que você não pode fazer através dessa fé aí na sua casa, no meio da sua família. Imagina o que você não pode fazer. Me diz na Bíblia, quando foi que a Bíblia descreveu que um dos apóstolos, não digo nem Jesus, que um dos apóstolos orou e não ressuscitou, orou e não foi curado? Não tem porque manifestaram a fé do milagre. Hoje falta isso no meio do povo de Deus. Hoje é muito ensinamento, pouca prática. O Espírito de Deus clama, o Espírito de Deus clama. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, haverá fé sobre a terra. Porque as pessoas estão perdendo isso. Eu não posso continuar mais, porque eu já estou estourando aqui 14 minutos e meio, eu só tenho 15 minutos. Mas fique na paz do Senhor, me ajude, meta o dedo no like, compartilhe esse vídeo. Eu queria ficar mais, mas já não posso. Tenho 5 segundos. Fique na paz em nome de Jesus.